Efésio, falei aqui na escola bíblica e repito, o problema de ser tão bem recebido e recomendado é que as expectativas ficam muito altas e depois fica difícil de acompanhar, de suprir, de corresponder, né? Mas que Deus nos dê graça. Muito bom dia, igreja, que alegria nós podermos hoje, mais uma vez, abrir a palavra do Senhor, e a nossa intenção é receber de Deus orientação e instrução, que a palavra dele seja referência, direção, norte para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu cresci numa igreja bem pequenininha, aqui no litoral de São Paulo, em São Sebastião, pertinho daqui, e eu me lembro de, numa ocasião lá na igreja, eu era um adolescente, ia ter alguma participação no culto, e a nossa igreja tinha 3 fileiras de bancos e 2 corredores entre essas fileiras. E eu me lembro de vir vindo por um desses corredores andando, e você conhece como um adolescente é, né? Dispensa explicações. Um dos meus amigos vira e fala assim: Dani, sua calça. E eu olhei para trás assim, não levei muito em conta aquele alerta. E ele continuou: Dani, sua calça está rasgada. E eu, nem aí, continuei andando firme na direção. Quando eu cheguei no púlpito da igreja, e você vem de costas, né? De repente você vira de frente aqui assim. Eu vi um risinho assim, meio de canto de boca na igreja inteira. E aí eu associei aquele riso ao alerta que eu havia recebido, e tive a curiosidade de levar a minha mão até aqui atrás, assim na calça, e percebi que eu estava com a minha calça rasgada. O constrangimento foi um padrão naquela manhã. Enquanto eu pensava sobre a nossa conversa aqui hoje, essa experiência lá do passado veio à minha mente, porque você sabe que calças rasgadas não são só uma experiência física, não são só uma ocasião que nós vivemos. É possível que espiritualmente nós também estejamos andando por aí com calças rasgadas. Mais do que isso, é possível que irmãos queridos ao nosso redor estejam nos fazendo alertas acerca das nossas calças rasgadas, e nós orgulhosamente estejamos indiferentes aos alertas, às recomendações, às exortações bíblicas que nós recebemos. É possível que a experiência da calça rasgada não seja só um episódio que me envergonhou há alguns anos enquanto ainda adolescente no litoral. É possível que as calças rasgadas sejam uma verdade espiritual encarada por cada um de nós, que de alguma forma carrega consigo realidades que não consegue enxergar, mas que estão evidentes para as pessoas que nos cercam. Realidades sobre nós, mas que estão ao alcance dos olhos dos outros, não ao nosso alcance. Essa verdade, ela não parte de uma experiência pessoal, ela parte de uma recomendação, ela parte de uma exortação da palavra de Deus que está registrada no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículos de 12 a 14. O autor de Hebreus parece lidar com essa experiência quando diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Eu quero muito ajudar você a acreditar, quero que hoje pela manhã você saia daqui acreditando que a mutualidade, ela é o instrumento de Deus para a santidade. Esse trecho escrito aqui, ele tem um pano de fundo importante para nós. Essa carta aos Hebreus, ela é escrita em uma ocasião muito conturbada da história. Você deve conhecer o personagem Nero, que incendiou Roma.
a carta aos Hebreus é escrita neste momento, em que Roma havia há pouco tempo sido incendiado, e essa região, essa cidade, ela era dividida em bairros. E alguns desses bairros eram bairros habitados exclusivamente por cristãos. E Nero, quando manda incendiar Roma, poupa somente o bairro dos cristãos. E aí a gente pensa assim, que bonzinho Nero foi, poupou os cristãos, olha que coisa legal. Na verdade, a intenção de Nero era justamente o contrário, era de incriminar os cristãos. Por que exatamente o bairro dos cristãos não foram incendiados? Esses nossos irmãos começam então a sofrer perseguição. Você imagina trombar com alguém na rua e dizer assim, foi você, por sua causa o meu pai morreu, por sua causa o meu primo morreu, o meu tio morreu, o meu amigo morreu. Esse povo começou a viver perseguição a ponto de ter a sua própria vida colocada em xeque. Se você matou o meu irmão, eu mato você também. Eles corriam um risco ao serem identificados como seguidores de Jesus. Não era uma perseguição ideológica. Não era uma perseguição, uma espécie de mordaça das opiniões da igreja. Era uma perseguição contra a vida. Ser um seguidor de Jesus significava ter a vida em risco. Esses irmãos então eram tentados a dar um aparente pequeno passo para trás, dizendo, você é cristão? E eles poderiam dizer, não, eu sou judeu. Esse pequeno passo para trás poderia significar, bom, nós como cristãos também lemos aquilo que hoje é chamado de Antigo Testamento, ou a lei, os profetas e a Torá. Então, se eu der este pequeno passo para trás, dizer eu sou um judeu, eu já me garanto, porque dessa maneira ninguém vai me perseguir porque eu sou um cristão. No entanto, este aparente pequeno passo para trás, era na realidade, o abrir mão de algo fundamental, porque eles abriam mão de Jesus. O distintivo do cristianismo é Cristo Jesus. Abrir mão de Jesus é abrir mão da inteireza do plano de Deus. Porque aquilo que no passado foi dito para nos preparar para aquilo que plenamente se concretizaria em Cristo Jesus. Então, abrir mão de Jesus não significa simplesmente um pequeno retrocesso, significa a desistência daquilo que conclui a história, do momento em que a história alcança o seu ápice. Não é possível abrir mão de Jesus. Aqueles irmãos corriam o risco de ter o seu coração endurecido pelo medo de ter a sua vida roubada. As circunstâncias eram de medo, dúvida, preocupação, uma espécie de instinto de autopreservação poderia gerar neles o afastamento de Jesus. A santidade daquela igreja era posta à prova. E o autor aos Hebreus comparava aquela realidade, ao que havia sido experimentado pelo povo de Deus quando liberto do Egito. A gente já chega nesse pedaço. Você sabe que, para entender este processo de Deus, de afirmar para nós a mutualidade como seu instrumento para a santidade, isso acontece em etapas. E o escritor de Hebreus, de forma muito didática, vai começar destacando a necessidade da mutualidade. Por que é importante que nós nos importemos neste nível uns com os outros, a ponto de lidar com experiências aparentemente não, com certeza difíceis, de aparente risco da própria vida. Ele começa destacando a necessidade no verso 12, quando ele diz, cuidado irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Esse texto traz para nós um alerta, cuidado, tenha cuidado. E se o texto diz que é preciso tomar cuidado para que isso não aconteça, a implicação óbvia
é que é possível que isso aconteça. É possível que um dia nós tenhamos sido encontrados por Cristo Jesus, que um dia nós tenhamos respondido em fé a convocação para sermos parte do seu povo, mas que as circunstâncias da vida, que realidades externas a nós, roubem de nós o compromisso um dia assumido. É possível que gente que um dia se identificou com Cristo Jesus, mesmo tendo sido salvo por Jesus, com o passar do tempo, desenvolva um coração perverso e incrédulo. É possível que gente que teve o seu coração de pedra transformado em um coração de carne, tenha este coração retrocedido a um coração perverso e incrédulo. Que palavras duras para definir o coração de alguém que um dia foi encontrado por Jesus. Mas o que significa este coração perverso e incrédulo? O autor aos Hebreus vai nos explicar nos versículos de 7 a 11, quando ele diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, eles não reconhecem os meus caminhos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O povo de Israel, o povo de Deus, havia sido escravo no Egito por mais de 400 anos. Essa geração não conhecia outra coisa senão sofrer nas mãos de um governo iníquo, sofrer nas mãos de gente que os odiava. Mas Deus, por intermédio de Moisés, livra esse povo do Egito, os conduz a uma terra que Deus havia prometido a eles. Mas este povo, mesmo diante de intervenções sobrenaturais de Deus, começa a murmurar, a reclamar. Primeiro reclamam com medo do exército do faraó que vinha atrás deles. Diante desta reclamação, Deus abre o mar e faz o povo andar em terra seca. Depois esse povo reclama de fome. Deus abre os céus e faz cair pão, maná dos céus, para suprir a fome deste povo. Depois este povo reclama de sede, e de uma rocha Deus faz água brotar. Deus vai sempre cuidando das necessidades daquele povo, mas a resposta do povo ao cuidado de Deus é cada vez mais reclamação, chega o momento em que esse povo está diante da terra, e 12 espias são enviados para verificar a terra, e saber que lugar era esse para onde eles seriam enviados. 10 daqueles homens voltam, e não são capazes de reconhecer o Deus que os havia libertado da escravidão, conduzido ao longo daquele tempo. E eles narravam ou retratavam as dificuldades. Um coração perverso e incrédulo, meus irmãos, é o coração que desconfia, mesmo quando os motivos para confiar são maiores. É o coração que duvida, mesmo quando os motivos para se crer são maiores. É o coração que teme, mesmo quando os motivos para seguir em frente são maiores. É o coração incapaz de ver a mão de Deus. É o coração incapaz de ver as respostas de Deus. É o coração tomado por reclamação, por murmuração, quando as razões para se ser grato são infinitamente maiores. Você precisa parar nesse momento e questionar e perguntar o que ocupa a sua mente. Aquilo que Deus tem feito na sua vida, ou as dúvidas, a incredulidade, as desconfianças, o medo. O que ocupa a sua cabeça naqueles momentos em que você põe a cabeça no travesseiro? O que brota de você é confiança no Senhor ou é medo, ansiedade, dúvida, reclamação? O
que você prioriza na sua vida? Você prioriza o conforto ou a obediência a Deus? Acredite, muitas vezes, para se ter um, é preciso abrir mão do outro. Muitas vezes, para se obedecer a Deus, é preciso algum desconforto. Mas nós precisamos nos sujeitar a este movimento de Deus, que destaca para nós a necessidade de cultivarmos esta relação, esta vivência de mutualidade, porque a mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade. Depois de fazer então um alerta para esse povo, Deus apresenta a sua estratégia para o combate da dureza de coração. No verso 13 ele passa então a direcionar para a mutualidade. Mutualidade significa a qualidade daquilo que é mútuo, que é recíproco. Esta relação de troca é um tipo de associação baseada nos princípios de ajuda recíproca entre os membros, uma contribuição coletiva para o benefício de cada um. Veja como o verso 13 nos mostra isso. Se por um lado é preciso ter cuidado para que não tenhamos um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo, o contrário disso, verso 13, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Veja, pessoas são o meio que Deus vai usar para evitar esta dureza de coração, para evitar que a perversidade e a incredulidade configurem o nosso coração. Deus quer usar pessoas para que você não caia e tenha um coração perverso e incrédulo. Deus quer usar você para que outras pessoas não tenham um coração perverso e incrédulo. Muitas vezes nós ouvimos, não aqui, em outras igrejas, pregações do tipo 12 passos para a vitória, 53 ferramentas para ser bem-sucedido na vida. E a gente parece que corre atrás dessas fórmulas mágicas que vão transformar caos em ordem num estalo de dedos. Eu quero te dar 2 passos para ser um fracasso na vida cristã. Quantos aqui querem ser um fracasso na vida cristã? 2 passos, o primeiro deles: não se importe com os pecados dos seus irmãos. Faça vista grossa, tape o sol com a peneira, veja a gente pecando e use frases do tipo: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. O pecado é dele, deixa que ele resolva isso com Deus, isso não tem nada a ver comigo. O segundo passo para você ser um fracasso na vida com Deus: resista, fique bravo, fuja, quando seus irmãos forem exortar você, alertar você para suas calças rasgadas, para pecados que você tem cometido. Seja resistente ao cuidado de Deus por meio de pessoas. Seguindo esses 2 passos, eu garanto, sua vida cristã será um fracasso e você terá um coração perverso e incrédulo que se afasta do Deus vivo. Mas se você não quer isso sobre a sua vida, o contrário é a verdade. Olhe para os erros, para as falhas dos seus irmãos, como que tendo tudo a ver com você. Olhe para os encorajamentos recebidos pelos corajosos irmãos que tentam abrir os seus olhos como instrumento de Deus, para que você veja coisas que você não é capaz de ver sozinho. Quando foi a última vez que você viu a sua nuca? Aqueles que, como eu, não foram tão abençoados com uma quantidade grande de cabelos, precisam ver a sua nuca com mais frequência. Mas a maioria de nós sequer se dá conta da existência da nossa nuca. Mas a sua nuca, embora seja uma área sua, para a qual você não dá muita atenção, que você não vê com frequência, é algo seu que está disponível e visível a todos. Assim também é a nossa vida com Deus. Assim também são alguns pecados que nós carregamos. Nós achamos que estamos conseguindo enganar, que estamos conseguindo esconder, que aquilo ali está direitinho assim.
Mas aquilo está evidente para todos. E nós precisamos então dos olhos dos outros, para que consigamos nos enxergar. Já pensou nisso? Que existem partes de você, que só estão acessíveis nos olhos dos outros, ou seja, você precisa do outro para ver coisas a seu próprio respeito. Sem o olho do outro, você vai viver com um ponto cego. Você vai viver com uma área, com uma realidade, que embora visível a todos, não está disponível a você. Mas foi Deus quem idealizou esse jeito de viver a vida, porque Ele queria que nós contássemos com os olhos uns dos outros, para que assim, com os olhos dos outros, nós conseguíssemos enxergar realidades a nosso respeito. As minhas calças rasgadas estavam visíveis para qualquer pessoa, exceto para mim. Assim é a nossa vida com Deus. Quantas realidades estão evidentes para outros, mas ocultas para nós. Paul Tripp, um autor cristão, disse que para que eu consiga me enxergar adequadamente, eu preciso que você segure o espelho da palavra de Deus diante de mim. Sozinho, muitas vezes, mesmo tendo a mesma palavra, eu não consigo enxergar. Eu preciso que você pegue a palavra como um espelho, para que ela mostre, para que ela revele pecados que estão sendo cometidos e que eu não estou me dando conta. Existe uma parcela de dureza do meu coração que pode ser evitado se você levar a sério o compromisso que tem de me encorajar, de me exortar, de me corrigir. E existe uma parcela de dureza do seu coração que pode ser evitado se eu levo a sério o compromisso que eu tenho de acompanhar você. Veja, incredulidade, perversidade podendo ser vencidos num contexto de comunidade. A mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade. Quando nós não nos importamos uns com os outros, nós estamos combatendo a estratégia que Deus criou para que nos tornássemos parecidos com o seu Filho Jesus. Nós pedimos: Senhor, eu quero ser como Jesus. Deus vai e coloca gente na nossa direção para nos corrigir e alertar, e nós resistimos a essas pessoas. Ficamos bravos, achamos que a pessoa, quem é fulano para me julgar? Só Deus pode me julgar. A gente diz bobeiras como essas. Veja, o texto começa com uma expressão importante: ao contrário, tomem cuidado para que vocês não tenham um coração perverso e incrédulo. Mas como eu posso tomar esse cuidado? Fazendo o contrário disso. Quando você se direciona, quando você vai na direção dos outros, para cuidar de outros, isso combate a incredulidade no seu coração. Porque hipocrisia, gente, hipocrisia fede, não é verdade? Você já deve ter recebido uma exortação, uma correção de alguém que cometia exatamente aquela coisa que ela veio corrigir você. E é possível que você tenha usado aquela frase: quem é você para dizer o que eu devo fazer ou não? Meus irmãos, a verdade na boca de um mentiroso desafina, mas ela continua sendo a verdade. Se nós formos humildes, nós vamos poder receber a graça de Deus por onde quer que ela flua. Se você é humilde, você aceita receber a graça de Deus de onde quer que ela flua. Uma pessoa orgulhosa ouve uma exortação. 99% da exortação é cabível, é correta, é adequada. E 1% vem meio torta. Uma pessoa orgulhosa foca nesse 1% de equívoco que houve na exortação e descarta os 99% de acerto que havia. Agora, uma pessoa humilde, ela ouve uma exortação, 99% de abobrinha e 1% correto.
O humilde descarta as bobeiras, as abobrinhas, as coisas que não fazem sentido e foca naquele 1% que pode ajudá-lo, que pode mudar o seu coração, tornando-o semelhante àquilo que Jesus quer. Porque uma pessoa humilde recebe a graça de Deus de onde quer que ela flua. Nós precisamos compreender que nós somos instrumentos que Deus vai usar para que a sua graça seja vista. Mas nós somos pecadores, e pecadores pecam. Então mesmo fazendo o certo em nossas mãos vem contaminado pelo pecado. É por isso que nós precisamos nos abrir para que outros pecadores nos ajudem. E precisamos de maturidade para entender que mesmo na tentativa de nos ajudar, de nos corrigir, os outros virão com as mãos manchadas pelo pecado. Precisamos então nos abrir para identificar aquilo que pode ser recebido e não descartar simplesmente pelo fato de vir de um pecador. Porque se você não aceitar a graça de Deus que vem por meio de um pecador, você cessa, você fecha, você encerra uma importante fonte que Deus decidiu usar para derramar graça sobre a sua vida. O texto continua e ele diz que essas pessoas precisam encorajar umas às outras. As versões mais antigas dizem exortar uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Exortação não significa colocar o dedo na cara de alguém e dizer você está errado. Essa palavra ela foi emprestada do contexto agrícola, que significava a mesma expressão de quando um boi mais velho, quando a canga era colocada sobre ele, o cangaço, era colocado junto dele um boi mais novinho, menos experiente, para que esse boi mais velho fosse ditando o ritmo, ditando o passo. E no começo o boi mais velho carrega todo o peso, mas chega o ponto em que o boi mais novo cresce e ele começa a dividir o fardo com o boi mais velho, até o ponto em que o boi mais novo alcança maturidade, e ele mesmo passa agora a acompanhar um outro boi mais novo. Exortação não significa a mera denúncia do erro, significa convidar o irmão para andar ao seu lado, ombro a ombro. Exortação significa responsabilidade de encarar ou de encarnar na própria vida o padrão que o irmão não está conseguindo obedecer. Então é assim, irmão, você está falhando em tal área, vem aqui andar perto de mim, porque eu vou ajudar você a passar a acertar nessa área. Não é a acusação, o peso e o fardo, é a disposição de estar ao lado, até que este irmão se torne maduro e possa também cuidar e acompanhar outros. Isso é a mutualidade. E perceba um detalhe do texto, é preciso fazer isso durante o tempo que se chama depois de amanhã, né? Hoje. Ou seja, a tolerância para se perceber a calça rasgada de alguém é hoje. Isso quer dizer que mais importante do que o seu almoço hoje é o seu compromisso de ajudar um irmão seu que está andando por aí com calças rasgadas e você está vendo e ele não. Mais importante do que decidir o lugar onde você vai comer hoje, é decidir se importar e apoiar alguém que está se envergonhando e envergonhando o Senhor por meio de uma conduta que não honra Jesus. Mas como fazer isso? Encarnando em sua própria vida o modelo e a referência do certo para esse irmão. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Não é possível esperar. Você precisa se questionar então agora. Quem que é um instrumento de Deus na sua vida? Você tem amigos, irmãos próximos que podem alertar você quando eventualmente você andar com calças rasgadas? Você é este amigo? Você é amigo de alguém a este ponto de ter essa liberdade, esta intimidade para corrigir uma pessoa?
Você tem andado com uma vida íntegra, a ponto de poder chamar pessoas para andarem ao seu lado, ombro a ombro, de forma que você personifique os valores que você quer corrigir, ou você só quer ir lá e apontar o dedo e sair fora? Quantas pessoas você já alertou em amor? Quantas vezes você se abriu para o alerta em amor? Isso é mutualidade, e mutualidade é um instrumento de Deus para a santidade. Eu quero concluir com o versículo 14, em que ele demonstra a finalidade deste processo. Nós passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Participantes de Cristo, todos nós participantes de Cristo. Porque aqui nesse texto reside uma verdade, um segredo quase espiritual. Você só vai lutar contra o pecado, você só vai encorajar o seu irmão, você só vai ouvir os alertas, as exortações e correções de outros, você só vai se dispor a mudar, você só vai buscar ajuda, se você estiver realmente apegado a Jesus. Porque se Jesus for um elemento distante da sua vida, se Jesus for só uma personagem de um livro bonito, for só um homem de bons valores, isso não vai fazer nenhuma diferença para você, mas se Jesus é Deus, o seu Salvador, Ele vai operar uma mudança tão radical dentro de você, que você não vai ter alternativa, senão apegar-se a Ele. Se um dia o seu coração foi entregue a Jesus, se um dia você olhou para os seus próprios pecados com honestidade e ouviu a voz de Jesus, chamando você para ser um filho dele, só então você vai ser capaz de se importar com isso. Agora, se isso não é um valor para você, é porque Jesus não é uma figura tão importante assim na sua vida. Nós precisamos guardar isso, precisamos manter no nosso coração muito seguro a necessidade da fé em Jesus. Nós precisamos que pessoas nos cutuquem, nos ajudem a crescer, nos estimulem. Precisamos dos olhos dos outros. Precisamos que pessoas falem coisas que muitos têm vontade de falar, mas poucos têm coragem. E precisamos nós ser as pessoas que terão coragem de falar e de encarnar na própria vida os padrões daquilo que estão dispostos a falar. Muitos de nós estão aqui hoje com calças rasgadas, e talvez você não esteja vendo as suas calças rasgadas, mas há irmãos que estão vendo. Abra-se para que ao final dessa celebração, irmãos seus possam procurá-lo para fazer alertas sobre realidades da sua vida que estão em desacordo com Jesus. Abra-se para ser esta pessoa que vai procurar outros para fazer este alerta. Abra-se para esta vida, para este padrão, para este compromisso de mutualidade, porque mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui neste momento rendendo os nossos corações, dizendo que nós somos orgulhosos e arrogantes, que temos dificuldade de ouvir o Senhor por meio de pessoas, mas queremos, quebrantados pelo poder da Tua Palavra, pelo mover do Teu Espírito Santo, queremos dispor nosso coração ao Senhor, para que o Senhor tenha liberdade de falar, de agir, por intermédio do instrumento que o Senhor decidir usar. Nós queremos ver Tua graça fluindo, mesmo de gente pecadora, semelhante a nós. E nos abrimos, Deus, para que essa mesma graça flua de nós, homens e mulheres pecadores, desejosos de participar do que o Senhor está fazendo. Deus, faz da IBAGE essa igreja comprometida com a santidade. Faz da IBAGE essa igreja comprometida a se valer da mutualidade como um instrumento do Senhor para a santidade. Faz dessa igreja, em nome de Jesus, uma igreja santa.
uma igreja cuja conduta possa brilhar para o mundo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.